Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Compras Públicas na Prática, Descomplicando a Nova Lei de Licitação. Meu nome é Karina Valereto, eu trabalho na Granslab, uma empresa especializada em captação de recursos financeiros, e hoje aqui ao meu lado eu tenho minha amiga, minha colega de trabalho, Nathalie Barrema Bank, que é advogada, especializada em Direito Administrativo e Grand Development Consultant. Olá, Nath, preparada para o grande dia hoje, a nossa grande missão? Olá, Karina, preparada até pela importância desse tema, dado a sua obrigatoriedade. Então, ele é um tema muito relevante tanto para o servidor público que quer contratar, quanto para aqueles fornecedores que desejam vender para o setor público. E a Nathalie falou muito bem. Hoje aqui no nosso evento nós temos dois públicos bem distintos nos assistindo. Nós temos o setor público e o setor privado. E nós somos especialistas em captar recursos, como eu falei. Então, por que a gente está falando aqui de licitação? Bem, é importante ressaltar que para quem trabalha no setor público, a licitação é uma parte da própria execução de uma política pública, de um projeto. Muitas vezes é captado por recursos, né? Então, é imprescindível ter a execução eficiente de uma licitação. O pior pesadelo para quem capta é ter que devolver o recurso. E a gente sabe que, na realidade, às vezes isso acontece. Só em 2023 foram mais de 5 milhões de reais devolvidos à União de recursos discricionários. Já para o setor privado, a licitação é uma grande oportunidade de mercado. Muitas vezes a gente ajuda empresas a captar recurso para fazer uma inovação, para mudar o serviço, criar um novo produto. E, querendo ou não, muitas vezes é para atender esse setor. Então, as compras públicas giram em torno de 10% a 12%, varia aí de acordo do PIB do Brasil. Então, é uma grande oportunidade e é importante que as empresas se sintam confortáveis e preparadas para participar de uma licitação. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse assunto tão importante. E agora, eu vou compartilhar com vocês aqui como que vai ser a nossa agenda, porque nosso grande desafio é falar de licitação, explicar a parte teórica, mas o melhor também, trazer casos práticos, dicas para que você possa utilizá-los durante o dia a dia. Então, como que vai ser a agenda? Aqui, a primeira coisa, a gente vai falar sobre o fluxo das principais fases internas da licitação, parte teórica. Depois a gente segue falando sobre a modalidade, o critério, o modo de disputa. Trazemos um pouco mais sobre o fluxo externo da licitação, já com a visão do fornecedor e a visão do agente de contratação. E aí depois a gente começa mais os casos práticos. Os casos práticos e as dicas, nós vamos nos basear no portal de compras Gov, que é o maior portal de compras públicas do Brasil. Ele não é o único, mas ele é o maior. São mais de 4 mil municípios utilizando essa plataforma e tem mais de 700 mil fornecedores já cadastrados. Então, a gente vai usar os casos práticos nessa plataforma. Depois a gente fala sobre atas de registro de preço e fecha com contratação direta. Tá? Então, o assunto hoje é denso e o tempo é curto. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Nathalie para estar falando, explicando melhor para a gente esse fluxo das principais fases internas de uma licitação. Exatamente. É um assunto denso e por isso mesmo a gente quis trazer uma praticidade para esse evento, mas é necessário essa teoria para embasar esse conteúdo prático. Então, aguenta um pouquinho aí que a gente já adentra nos casos práticos. Se eu estou falando da nova lei de licitação, a 14.133, ela tem duas palavras-chave, que é o planejamento e a transparência. Esse planejamento ele vai começar lá com o documento de formalização de demanda enviado pela unidade demandante com todas as necessidades que ela vai ter no próximo ano. Após isso, é iniciado o planejamento e o gerenciamento das contratações, tendo a elaboração do PCA, o plano de contratação anual. A partir de agora, é possível observar que cada um desses artefatos vai conter um pouco do
anterior, porque eles são todos conectados entre si. Então, falando do estudo técnico preliminar, um dos requisitos internos dele é o embasamento pelo PCA, é essa inclusão no plano e assim a vinculação do porquê daquela contratação, assim como a explicação do porquê daquela contratação, as necessidades que envolvem ela, o porquê que aquela solução é a mais vantajosa entre as disponíveis, e depois disso vai se realizar uma pesquisa de preço simplificada. Após isso, a análise de risco, onde é observado todas ou os principais problemas que ocorrem durante o processo licitatório, naquele edital em específico, para sua mitigação. Depois disso, vem o termo de referência, que vai continuar o estudo técnico preliminar, indo mais para frente, como, por exemplo, a determinação da gestão daquela contratação pública. Depois disso, vem a minuta do contrato, no caso da ata de registro de preço, a minuta de edital, a análise jurídica e a divulgação. A divulgação que eu estou falando aqui é no Portal Nacional de Contratações Públicas, que, diferente daquele que a Karina mencionou, que é o Compras.gov, aqui tem a obrigatoriedade, ou seja, é obrigatório a publicação de todas essas informações no portal de contratações públicas, exatamente pela transparência e unificação dos processos. Aqui nesse mapa, a gente vê todas as fases, e é importante a gente também falar um pouquinho sobre a modalidade, o critério de julgamento, o modo de disputa. Você pode explicar um pouquinho para colocar todo mundo na mesma página e já contar as novidades? E essa novidade é bem interessante exatamente porque envolve uma inovação. O diálogo competitivo ele veio lá do diálogo concorrencial europeu, obviamente com diferenciações, porque a realidade não é a mesma, mas ele busca as contratações que exigem uma inovação, ou seja, não cabe para aquela contratação corriqueira da administração pública. Além disso, tem as outras 4 modalidades que já estavam inclusas na 8666, que é o pregão, a concorrência, concurso, leilão, e houve uma ampliação dos critérios de julgamento, sendo que eles têm vinculação com a modalidade de licitação. Quando eu estou falando de pregão, será o menor preço ou maior desconto, concorrência, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, concurso, melhor técnica ou conteúdo artístico, leilão, por óbvio, maior lance. E quando eu estou falando de diálogo competitivo, exatamente por envolver uma contratação de uma solução inovadora ou de um serviço inovador, a técnica é primordial. Então, é técnica e preço, melhor técnica ou maior retorno econômico. É importante frisar aqui também que tem uma diferenciação na escolha das modalidades de licitação. Se no passado o valor tinha uma importância, agora essa escolha é feita baseado no objeto da licitação. Outra questão é o modo de disputa. Existem 4, o aberto, o fechado e o combinado entre eles, começando com o aberto e terminando com o fechado, ou fechado e aberto. E existem algumas vedações para a utilização desses modos de disputa. Então, quando eu estou falando de critério de julgamento menor preço ou maior desconto, é vedado o regime meramente fechado, mas cabe o combinado. Poderia ser, por exemplo, fechado e aberto. E quando eu estou falando de técnica e preço, é vedado o regime meramente aberto. E como a Nathalie bem pontuou, é importante falar desse link que tinha em relação à modalidade e o valor da licitação. Então, só para exemplificar, por exemplo, eu fosse fazer uma obra de engenharia de valor de 50 milhões, essa obra de engenharia obrigatoriamente estaria linkada com a concorrência. Já se eu fosse comprar algum suprimento no valor de abaixo de 70 mil, seria carta convite, o que não existe mais baseada nessa nova lei. E agora, Ana, fala um pouquinho mais dessa grande novidade que é o diálogo competitivo. Como que vai funcionar e explica também a diferença entre consulta pública, porque pode confundir aí o pessoal. São 2 instrumentos bem interessantes, mas tem diferença sim. Quando eu estou falando de diálogo competitivo, a administração pública ela ainda não sabe que solução que ela vai contratar. Porque quando ela olha para o mercado, não existe um match perfeito
feito entre a necessidade dela e os produtos ou serviços disponíveis, ou seja, vai ser necessária uma inovação. E essa inovação ela é ampla, porque pode ser, por exemplo, uma interface diferenciada ou uma customização necessária. Então, cabe adequações aqui. Depois de verificado isso, ela chama esses fornecedores, tem um edital de chamamento para que eles possam participar do processo de criação da solução. Após isso, é escolhida a melhor solução entre essas apresentadas nesse processo de criação conjunto, e após isso é aberto um edital. Ou seja, quem ganhou e teve a solução escolhida não está automaticamente contratado. Abre-se esse próximo edital. Nesse edital, todas aquelas empresas que participaram da construção dessa solução podem apresentar proposta. Mas, obviamente, que se você for a vencedora, você já tem uma certa vantagem, porque a técnica escolhida foi a sua. Então, você pode se programar para saber que valor que você pode chegar, qual o tempo que você vai demorar para executar esse serviço. Então, ele é uma oportunidade bem interessante. O que difere da audiência ou consulta pública, que ela também está contida na 1433, mas diferente do diálogo competitivo, onde a administração não sabe que solução ela vai contratar, porque não existe esse match perfeito, aqui na audiência ou consulta pública ela já escolheu. Ela sabe que solução ela vai contratar. Ela quer a participação dos fornecedores e da sociedade como um todo para elaboração de requisitos, exigências, objetivos, ou seja, no procedimento acessório à contratação. Então, são dois institutos diferentes, até porque um é uma modalidade e o outro é um instrumento. E agora, voltando um pouco, depois desses breves comentários, a fase interna de licitação. Nós vamos falar um pouco do estudo técnico preliminar e do termo de referência, que são dois artefatos muito importantes, porque eles vão embasar a minha licitação. Quando eu estou falando de estudo técnico preliminar, que agora é a regra, em regra é necessário utilizar o estudo técnico preliminar. Existem exceções, conforme a IN 58, nos casos de contratação direta, que também podem ser ampliados dependendo da vontade daquele ente, com a estipulação de uma nova normativa mais restrita a essas contratações, mas em regra ele deve ser utilizado. Ele é a regra agora do processo. Ele precisa da descrição da necessidade, a estimativa das quantidades. É muito interessante vincular os cenários para eu dizer o porquê que aquela solução que eu escolhi é a mais interessante dentre todas as disponíveis no mercado. A justificativa para o parcelamento ou não da contratação, ou seja, ele determina o objeto da contratação de diversas maneiras. Já quando eu estou indo para o termo de referência, eu vou aprofundar um pouco mais isso. Com a definição do objeto, eu vou ter que constar, obviamente, a fundamentação que estava no ETP, eu tenho que descrever essa solução de maneira mais aprofundada, os requisitos de contratação, eu já vou além também, no modelo de gestão do contrato, no critério de medição e de pagamento, e aqui cabe uma vinculação, porque o TCU já decidiu que também é o momento quando eu quero vincular uma determinada marca. Se eu já utilizo ela e eu preciso continuar, até porque o meu sistema já está todo elaborado para ela, aqui que eu vou vincular, assim como se eu não quiser alguma marca, porque eu já tive problemas no passado, é o momento da vinculação. Ana, e só para deixar bem claro, todos esses elementos do ETP, eles são obrigatórios? Não são todos os elementos que são obrigatórios, existe o ETP simplificado. Aqui a gente trouxe dessa cor azul escuro, todos os elementos que são obrigatórios no ETP. Entretanto, se eu decidir não utilizar todos os elementos, eu preciso justificar o porquê eu não coloquei no meu ETP esses outros que não eram obrigatórios. E muitas vezes essa justificativa ela é mais complexa do que a sua inclusão. Até porque vai ser um trabalho em dobro, já que eu vou ter que posteriormente colocar esses elementos no termo de referência, porque existem
conexão, como mencionado lá em cima, entre os artefatos. E aqui a gente trouxe na tela de vocês todos os elementos do ETP e a gente fez uma análise com o termo de referência, então os dois estão paralelos. E como a Nathalie bem explicou, vocês podem ver que existe um link, então um puxa o outro. Vai aparecer umas estrelinhas para vocês, mas para vocês terem noção de que aquele elemento, na verdade, está aparecendo no termo de referência para vocês. Tá? E agora a gente sai um pouco da fase teórica e vamos para as dicas, para a parte mais prática. Chegamos. Então, estamos chegando. Como a gente comentou, existe o portal do Compras.gov. E para você, agente público, que é vinculado ou não vinculado, e está começando essa jornada da licitação e tem várias dúvidas, se sente inseguro, existe bastante material que está disponível para ser utilizado. Então, se você entrar no portal, mesmo não vinculado, no acesso público, você vai lá, você vai ver que tem a abinha do agente público. Ao clicar nessa abinha, vocês vão ver que tem modelos de licitações e contratos. Ao clicar, uma nova janela vai abrir e aí já está classificado. No caso aqui, a gente vai selecionar o pregão e concorrência, mas vocês podem ver, tem serviço de ticket, tem contratação direta, enfim, tem uma pancada e uma enxurrada de informações. Ao clicar, aí sim, vocês vão encontrar os termos de referência, vocês conseguem encontrar modelos de edital, e ao fazer o download do arquivo e abrir, ele está editável, o que é muito bom. E o melhor ainda, além de ser editável e flexível para você mudar conforme a sua realidade, existem notas dando dicas e sugestões de como preencher aquele modelo. E para quem é vinculado e tem acesso logado, é interessante ver que é possível ver as réplicas. Então, se você entrar no seu ambiente e for em modelos, vocês vão ver que existe uma parte lá onde vocês conseguem ver quantas vezes aquele modelo foi reutilizado, foi utilizado. Isso traz uma garantia, mas também dá uma visualização de quais são os modelos mais acessados, que muitas vezes podem ser o que você está precisando. E agora, saindo dessa parte interna, vamos falar da parte externa, então a visão do agente público e do fornecedor. Nada para explicar para a gente? Então, dando continuidade, como eu já falei, é obrigatória a contenção de todas essas informações no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, se você, fornecedor, quer se programar para o próximo ano e verificar todas as oportunidades que você vai ter para vender para o setor público, é muito interessante acessar esse portal e observar tudo que está contido nele. Se você fez essa consulta pública e se interessou por alguma proposta, algum edital que está lá, você vai poder cadastrar a sua proposta. Em contrapartida, o servidor público vai fazer a configuração da sessão pública. Abre-se a sala de disputa, nela tem a determinação pelo julgamento do vencedor e a habilitação. Depois disso, vem o prazo para interposição de recurso e finalizando com a adjudicação e homologação pela autoridade competente. É importante mencionar que esse é o fluxo corriqueiro, mas se houver algum problema ou algum recurso, por exemplo, for aceito nesse processo, retorna-se para a fase anterior e assim segue-se o fluxo novamente. E para quem já trabalha com pregão, pode perceber e falar assim, mas não mudou nada. Qual que é a novidade aqui? Bem, a novidade é que esse fluxo é padrão. E se por acaso a habilitação precisa ser invertida, tem que ser justificada e estar no edital. E agora, exatamente, o fluxo do pregão agora é utilizado para todas as modalidades. Perfeito, isso mesmo. E agora a gente vai entrar na visão do fornecedor. Então, a primeira pergunta para quem está começando, como é que eu vendo para o governo? Como é que eu começo? Explica para a gente. Tem um pontapé inicial, porque você precisa estar cadastrado no SICAF para poder visualizar essas oportunidades e também participar dos processos licitatórios.
E aqui já vai caber uma dica, porque se eu estou falando do Compras Gov, que é aquela plataforma mais utilizada, mas não obrigatória, que a Karina falou lá atrás, existe o aplicativo deles. E nesse aplicativo, ao se cadastrar automaticamente, você já está nos níveis de cadastramento 1 e 2 do SICAP. Obviamente que é necessário fazer os outros níveis de cadastramento, até porque lá no momento da habilitação, o servidor público vai observar inicialmente o que está contido aqui. Então, é necessário que se tenha esses 6 níveis, mas já é algo muito interessante você se vincular ao Compras Gov e assim ter o 1 e o 2 automaticamente. E aí, vocês podem ver na tela de vocês que nós deixamos todos os níveis listados e embaixo nós colocamos o manual do SICAF. É importante vocês acessarem o manual para saber quais são os tipos de documentos que vocês precisam ter para poder cadastrar. Porque isso daí vai variar de conforme a natureza jurídica de cada fornecedor. Então, fica tranquilo que depois, né, dessa webinar, esse material vai ter todo sendo disponibilizado para vocês e vocês vão poder também estar baixando a apresentação para acessar os links. E agora, a Nathalie falou do aplicativo, já deu um spoiler para a gente aí um pouquinho. Explica melhor para a gente os benefícios e como que funciona esse aplicativo. E a gente já deixou o QR Code aqui para vocês fazerem também o download já. Um spoiler pequenininho, porque tem mais vantagem vindo por aí. Inicialmente, você precisa se cadastrar no aplicativo e é possível acessá-lo tendo uma conta GovBR nível prata ou ouro. Se você não tem essa conta nível prata ou ouro, é necessário um nível de autentificação A3. É importante mencionar aqui que você se cadastra primeiro enquanto pessoa física. Então, você tem o cadastramento da pessoa física e, após isso, você vincula a sua empresa ou empresas. É possível ter mais de uma empresa vinculada.
Ele tem 15 minutos para retirar esse. Mais 15 segundos. Opa, 15 segundos para retirar esse lance, para fazer o cancelamento dele. Mas isso só pode ser feito uma única vez. Já se eu estou falando do servidor público, ele tem a possibilidade também de retirar esses lances se ele acredita que foram feitos por erro. Se o servidor público
LinkedIn, porque outros eventos virão. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.